Esta garota tinha uma aparência pura e bonita, mas possuía uma capacidade de observação extremamente aguçada. Em uma viagem de metrô, uma jovem mal-intencionada roubou sorrateiramente o telefone de um passageiro. Na multidão aglomerada, a garota Abin inicialmente percebeu imediatamente essa ação. Quando a pessoa que perdeu o telefone descobriu que ele havia desaparecido, ligou para procurá-lo. Em pânico, a garota Techuk pegou o item e tentou várias vezes desligar a chamada, mas não conseguiu. Nesse momento, a garota Abin, que observava de longe, ativou silenciosamente um alarme no telefone, atraindo assim a atenção de todos e resgatando a situação. Antes daquele dia, Song Mina parecia ser apenas uma garota comum. No entanto, ela tinha um pai especial. O pai dela, Techuk, é o principal especialista em análise psicológica criminal do país. Diz-se que ele pode inferir a identidade do suspeito apenas olhando para a cena do crime. Naquela noite, em uma floresta, um esqueleto foi descoberto. O legista confirmou que a vítima era um estudante. No entanto, desta vez, depois de examinar a cena, Techuk não fez nenhuma inferência e saiu apressadamente. Ao voltar para casa, Techuk, embora não muito habilidoso, preparou um jantar suntuoso. Ele também trouxe um bolo de aniversário, com velas acesas. Acontece que hoje é o aniversário de sua filha, Abin. Techuk e sua esposa se divorciaram há muitos anos. A esposa dele também havia falecido não muito tempo antes. Para cuidar melhor da filha, ele se mudou para a casa da ex-esposa. À noite, Techuk foi à porta do centro de reforço escolar, mas esperou e não viu a filha sair da aula. A professora do centro disse que Song Mina havia parado de frequentar as aulas 2 meses antes. Pouco depois, Techuk recebeu uma ligação da delegacia de polícia informando que sua filha havia lutado contra outras 2 garotas. Enquanto o policial na delegacia a repreendia incessantemente, o olhar de Song Mina silenciosamente se voltou para a mesa do policial. Na mesa, havia uma foto do policial e sua filha praticando taekwondo amigavelmente. Imediatamente, Song Mina entendeu o pensamento na mente do policial. A garota Song Mina fingiu dizer que seu pai, um policial, sempre a instruía a usar as habilidades que aprendia para se proteger. Dizer essas palavras era na verdade para se alinhar com a psicologia e a história do policial, a fim de obter compaixão da outra parte. Com certeza, depois de ouvir, a atitude do policial se tornou mais branda. Pouco tempo depois, Techuk chegou à delegacia. O policial relatou a situação. Song Mina e 2 jovens haviam fugido de casa. Encontraram alguns telefones enrolados. No entanto, todas as 3 negaram veementemente ter pegado as coisas de outras pessoas. Ao saber que o local do incidente era um motel, Techuk imediatamente questionou a filha. Por que você foi a um lugar como esse? Song Mina não respondeu, apenas insistiu que não era uma ladra. Com o instinto profissional de um analista de perfil criminal, Techuk notou que sua filha estava inconscientemente mordendo o lábio, uma expressão típica de alguém mentindo na psicologia criminal. Techuk preparou a festa de aniversário que havia organizado antes. Mas Song Mina apenas abriu a geladeira, pegou uma caixa de salada e comeu sozinha. Techuk pediu desculpas à filha por sua ausência na vida dela nos últimos anos e prometeu que, de agora em diante, dedicaria mais tempo para estar ao lado dela. No entanto, antes que ele pudesse terminar de falar, Song Mina largou a tigela. Friamente, disse que não precisava da atenção do pai. Techuk mudou para um tom severo, perguntando à filha por que ela andava com aquelas garotas fugitivas e porque escondeu dele que havia parado de frequentar o centro de estudos há muito tempo. Song Mina ainda não respondeu ao motivo, apenas disse que não precisava da falsa atenção do pai. Diante da atitude fria da filha, Techuk sentiu-se magoado. Mesmo assim, ele ainda se esforçava para sair do trabalho mais cedo todas as noites para ficar em casa com a filha. Naquela noite, Techuk ouviu o som de vibração vindo da mochila da filha. Enquanto o telefone dela ainda estava em suas mãos, combinado com o incidente na delegacia, Techuk começou a suspeitar que sua filha realmente havia pegado o telefone de outra pessoa. Então, ele abriu a mochila da filha por conta própria. Com certeza, dentro da gaveta havia um telefone que não era de Song Mina. Diante do questionamento do pai, Song Mina simplesmente respondeu que o telefone estava em sua posse temporariamente para um amigo. No entanto, quando perguntada sobre qual amigo, ela se recusou a revelar. Em vez disso, Song Mina imediatamente apontou o fato de que o pai não confiava nela. Techuk também não cedeu, exigindo que a filha trouxesse o dono do telefone para encontrá-lo. Antes que isso acontecesse, o telefone seria retido por ele. Ao abrir o telefone, Techuk descobriu que todas as mensagens, histórico de chamadas e outros dados haviam sido apagados. Naquela noite, Techuk pediu a um amigo para ajudar a investigar o dono do telefone. Mas ele não sabia que, enquanto falava ao telefone com o amigo, Song Mina estava escutando atrás da porta. Naquela noite, quando o pai já dormia profundamente, Song Mina se esgueirou para o quarto e pegou o telefone confiscado de volta.
Nesse exato momento, o telefone recebeu uma mensagem com um tom pouco amigável, parecendo exigir que o dono do telefone entrasse em contato imediatamente. Na manhã seguinte, Teshu viu a filha saindo de casa apressadamente, arrastando uma mala. Ele imediatamente a perseguiu, suspeitando que sua filha estava sendo seduzida por garotas problemáticas e estava prestes a fugir de casa. No entanto, Song-mina explicou que estava apenas indo uma excursão escolar. Teshu decidiu levar a filha de carro até o portão da escola. Baseado em seus hábitos, ele observou atentamente as pequenas expressões no rosto dela. De longe, ele viu Song-mina primeiro sorrir, depois apertar os lábios, exatamente o sinal de mentira que ele havia visto na delegacia. Pouco tempo depois, o policial da delegacia enviou a Teshu a filmagem de segurança do metrô. Depois de assistir, ele descobriu que o telefone realmente não havia sido pego por sua filha. Percebendo que havia entendido mal a filha, Teshu apenas sorriu sem graça. Mas naquele dia, quando Song-mina foi acampar, ela não atendeu ao telefone nem respondeu às mensagens. Teshu andava de um lado para o outro em casa, com o coração cheio de inquietação, tentando especular e compreender os pensamentos no mundo interior de sua filha. Na chuva, Teshu parecia ver a sombra de sua falecida esposa aparecer. A esposa parecia ler os pensamentos em seu coração. Teshu, embora um excelente especialista em perfil criminal, capaz de ver os pensamentos de um criminoso em um piscar de olhos, era completamente incapaz de entender sua própria filha. Na manhã seguinte, a polícia recebeu um relatório de crime. O local era um armazém localizado na floresta. Dentro do armazém, muitos vestígios de ketchup foram encontrados e confirmados como sangue humano. Com base na quantidade de xarope deixada, os especialistas concluíram que a vítima havia falecido. No entanto, o corpo ainda não havia sido encontrado. Teshu implorou a seus superiores que o permitissem participar da investigação deste caso. Na verdade, com suas habilidades excepcionais, seus superiores já haviam planejado transferir Teshu para o quartel-general. Mas para ficar perto de sua filha, ele não hesitou em abandonar uma grande oportunidade de carreira, decidindo ficar localmente para continuar seu trabalho. Na cena do armazém, Teshu observou cuidadosamente cada detalhe, não perdendo nenhuma pista, por menor que fosse, como sempre fazia em todos os casos. Naquela noite, ele teve um sonho estranho. Viu sua filha, Song-mina, entrando naquele perigoso armazém. Acordando no meio da noite, Teshu quis enviar uma mensagem pedindo desculpas à filha por sua suspeita anterior. No entanto, depois de pensar, ele decidiu apagar cada linha da mensagem. Enquanto a escuridão caía, Teshu voltou sozinho ao armazém para investigar mais a fundo. Lá, ele compartilhou sua hipótese com um novo analista criminal que havia chegado para trabalhar na delegacia. Teshu concluiu que a razão para a grande quantidade de ketchup no armazém era porque o agressor havia planejado descartar o corpo ali. No entanto, o armazém não foi o local original do crime. O desaparecimento do corpo, segundo ele, pode ter sido causado por uma situação inesperada que o agressor enfrentou enquanto descartava o corpo, impedindo de completar o plano inicial. Além disso, os vestígios de sangue no local dificilmente poderiam ser usados como prova para incriminar o agressor. Isso mostra que o assassino entende bem os procedimentos de investigação criminal. O assassino certamente destruiu o carro que usou, pois o carro continha vestígios como impressões digitais, suficientes para identificá-lo. Com base na análise de Teshu, a polícia começou a procurar por esse carro desaparecido. Com certeza, na floresta, a polícia descobriu um carro que havia sido incendiado há pouco tempo. Os resultados da investigação no local mostraram que o carro parecia ter colidido com uma árvore à frente, arremessando a pessoa para fora do veículo. Ao mesmo tempo, um professor da escola informou a Teshu que Song-mina não havia participado da excursão escolar. Teshu também descobriu que o telefone que ele havia confiscado havia sido secretamente recuperado por Song-mina. Enquanto investigava na floresta durante o dia, Teshu recebeu uma mensagem de seu amigo, informando que haviam encontrado a última localização ativada do telefone. Quando Teshu olhou para a localização definida, ele imediatamente entrou em pânico. O último local onde o sinal do telefone apareceu foi a floresta onde ele estava. Imediatamente, uma sensação de inquietação se infiltrou em sua mente. Para esclarecer, Teshu tirou seu próprio sangue para comparar com as manchas de Ziz encontradas no armazém. Os resultados mostraram que o DNA de Ziz no armazém não correspondia ao de Teshu, o que significava que a vítima não era Song-mina. Isso fez soltar um suspiro de alívio temporário. Mas logo depois, ele recebeu uma ligação do hospital informando que sua filha havia sofrido um acidente de carro. Ao chegar ao hospital e ver a filha deitada na cama com uma atitude anormalmente calma, Teshu lembrou-se da última localização do telefone na floresta. Um pensamento perigoso começou a se formar em sua mente. A pessoa que não estava na cena do crime no momento do incidente só poderia ser a vítima ou o agressor. Excluindo a possibilidade de Song-mina ser a vítima, Teshu foi forçado a suspeitar que talvez sua própria filha fosse a agressora neste caso. Mais suspeito ainda, o acidente de carro de Song-mina naquela noite levou Teshu a uma hipótese ousada. Seria este um acidente orquestrado para esconder algo?
Na verdade, as suspeitas de Teshu não estavam erradas. Naquela noite, Song Mina foi a um cruzamento. Ela esperou intencionalmente o semáforo vermelho e então atravessou a rua exatamente quando um carro se aproximava para causar a colisão. Sua ação parecia ter como objetivo ocultar alguns vestígios no corpo. No dia anterior, na floresta, a polícia havia encontrado o carro incendiado. A cena do acidente indicava que o carro parecia ter colidido com alguém. Ao pensar nisso e ligar aos incidentes da filha, as suspeitas de Teshu aumentaram ainda mais. Apesar disso, os ferimentos de Song Mina não eram graves. Após receber alta do hospital, Teshu levou a filha para casa. Nesse momento, uma nova notícia chegou da delegacia. Eles haviam encontrado o locatário do carro incendiado. De acordo com as imagens das câmaras de segurança, a locatária era uma jovem. É digno de nota que Teshu percebeu que a roupa dessa garota era idêntica ao conjunto de roupas que Song Mina usava naquele dia. Além disso, a polícia também descobriu uma lista de números de telefone que fizeram e receberam chamadas perto da área do local do crime no dia em que o crime ocorreu. Ao olhar para a lista, Teshu ficou chocada ao ver que o número de telefone de sua filha também estava lá. Além disso, na cena do crime, a polícia encontrou um fio vermelho que se acreditava ter caído de um item ou roupa do agressor. No dia seguinte, aproveitando que a filha estava na escola, Teshu saiu do trabalho mais cedo e foi até a porta do quarto de Song Mina. Ele descobriu que a filha havia instalado uma pequena peça de metal na fresta da porta, aparentemente para verificar se alguém entrava sorrateiramente em seu quarto. Ignorando todas as precauções da filha, Teshu decidiu entrar no quarto por conta própria, tentando encontrar qualquer item com um fio vermelho. Embora tenha procurado minuciosamente, ele não encontrou nenhum item suspeito. No entanto, ele descobriu que uma gaveta na escrivaninha de Song Mina estava cuidadosamente trancada. Enquanto estava confuso, Teshu ouviu os passos de Song Mina voltando para casa. Song Mina foi até a porta do quarto e viu que a peça de metal ainda estava na fresta da porta. Mas quando ela olhou para cima, percebeu que um pequeno alfinete preso na beira da porta havia caído no chão. Ela imediatamente entendeu que seu pai havia entrado sorrateiramente no quarto enquanto ela estava fora. Ao mesmo tempo, Teshu também notou a mochila de Song Mina. Na bolsa havia um pequeno enfeite de lã vermelha. Naquele instante, Teshu quase não se conteve. Ele estava prestes a correr para questionar a filha imediatamente. Mas depois de um momento de hesitação, ele lentamente tirou a mão da maçaneta. A hesitação de Teshu veio da memória de um incidente doloroso no passado. Ele já teve um filho. Muitos anos atrás, seu filho e Song Mina, que ainda era muito pequena na época, foram para a floresta para brincar. Um dia inteiro se passou e as duas crianças ainda não voltaram para casa. Finalmente, a polícia encontrou Song Mina na floresta. Naquela época, ela estava completamente coberta de xarope. Ao mesmo tempo, a polícia encontrou o corpo de um menino no sopé do penhasco. Era o filho de Teshu. Com base nas pistas da época, Teshu chegou a suspeitar que Song Mina havia machucado seu irmão mais novo. Em sua raiva, ele questionou repetidamente a filha ainda jovem. Durante a briga entre pai e filha, um objeto caiu e acidentalmente feriu Song Mina. A esposa dele de repente correu, abraçando Song Mina assustada. Naquela época, Song Mina disse entre lágrimas que não havia matado seu irmão. Lembrando-se daquele incidente, Teshu sentiu um arrependimento avassalador por não ter confiado em sua filha. Portanto, desta vez, ele decidiu conter suas emoções e não questionar Song Mina imediatamente. Ao mesmo tempo, a polícia coletou mais vídeos de câmaras de segurança relacionados à pessoa que alugou o carro incendiado. Desta vez, a imagem gravou claramente o rosto do locatário. Teshu viu e percebeu que não era Song Mina, mas sim a jovem que havia tido um conflito com sua filha na delegacia, Eun-jin. O amigo de Teshu continuou a procurar informações e encontrou a conta de Eun-jin nas redes sociais. Para descobrir a verdade, Teshu fingiu ser um cliente de floricultura para contatar Eun-jin. Os dois concordaram em se encontrar naquela noite. No local combinado, Teshu viu que a pessoa que veio não era Eun-jin, mas sim Yang-min, outra garota que havia acompanhado Eun-jin. E a acompanhante estava um jovem. Os dois se passaram por Eun-jin e Teshu, claramente para realizar fraudes visando clientes. Vendo que o cliente não aparecia, Eun-jin e o homem entraram no carro e partiram. Teshu os seguiu, mas infelizmente foi descoberto pelo homem. Ele fugiu com o carro, e Teshu, apesar de tentar persegui-lo, acabou perdendo o rastro. Naquela noite, ao voltar para casa, Teshu não conseguiu conter as dúvidas em seu coração. Ele perguntou à filha se ela havia encontrado Eun-jin em alguma outra ocasião além da delegacia. Antes que Song Mina pudesse responder, Teshu continuou dizendo que sabia que ela havia pulado intencionalmente na frente do carro para causar a colisão. Inesperadamente, Song Mina admitiu isso, mas explicou que o fez porque, desde a morte da mãe, sentia que a vida não tinha mais sentido. Além disso, Song Mina afirmou que, além da vez na delegacia, nunca havia encontrado Eun-jin.
Dito isso, Song-mina chorou e expressou o desejo de que o pai confiasse nela pelo menos uma vez. No dia seguinte, a polícia verificou as câmaras de segurança e descobriu que Yeon-jin havia sacado uma quantia em dinheiro de um caixa eletrónico. Ao mesmo tempo, o homem que estava com Yang-mi na noite anterior foi preso pela polícia. Ao ser preso, ele estava arrumando suas coisas para fugir. A polícia suspeitou que ele e Yeon-jin haviam combinado um plano de fuga e começou a questionar sobre o paradeiro da garota. No entanto, o homem era muito astuto e se recusou a confessar. Um novo analista descobriu que Yeon-jin tinha duas contas de mídia social. Uma era uma conta privada que ela compartilhava apenas com amigos próximos. Nela, havia muitas fotos de seus próprios braços ou pernas. Uma delas mostrava um hematoma no braço de Yeon-jin. O analista suspeitou que a garota poderia ter sido agredida. A conta pública de Yeon-jin, por outro lado, era completamente diferente. Todas as fotos mostravam uma vida luxuosa, mas não havia nenhuma foto da própria garota. Após investigação mais aprofundada, o analista descobriu que Yeon-jin havia comprado medicamentos para emagrecer online. Este tipo de medicamento é usado para tratar diabetes. Tae-soo, ao ouvir esta informação, conectou-a com os resultados da autópsia. Acontece que o xarope da vítima no armazém continha um ingrediente de medicamento para diabetes. A partir disso, Tae-soo estava quase certo de que a vítima no armazém era Yeon-jin. Ao mesmo tempo, o colega de Tae-soo prendeu a garota que sacou dinheiro do caixa eletrónico. No entanto, essa garota não era Yeon-jin, mas sim outra garota, um membro do grupo de garotas problemáticas que Tae-soo havia monitorado na noite anterior. Antes de Yeon-jin ser levada para a sala de interrogatório, ela tentou falar em particular com Tae-soo. Devido ao incidente ocorrido alguns dias antes na delegacia, Yeon-jin sabia que Tae-soo era o pai de Song-mina. Ela disse a Tae-soo que, após o incidente na delegacia, Yeon-jin havia dito que queria encontrar Song-mina. Essa foi a última vez que ela viu Yeon-jin. Tae-soo ficou quase paralisada ao ouvir isso. Naquele dia, a filha claramente lhe dissera que, após o incidente na delegacia, não havia mais encontrado Yeon-jin. Se Yeon-jin não estivesse mentindo, então a mentirosa era sua própria filha. Tae-soo queria saber o motivo do encontro das duas, mas Yeon-jin impôs uma condição, exigindo que Tae-soo a soltasse. Se ele não o fizesse, ela diria a todos que Song-mina havia se encontrado com Yeon-jin. Além disso, a evidência de DNA confirmou que os vestígios da vítima no armazém pertenciam a Yeon-jin. A investigação subsequente confirmou que, após Yeon-jin ter falecido, Yang-mi e o homem pegaram o dinheiro dela e planejaram fugir. Por isso, a polícia concentrou suas suspeitas neste homem e em Yang-mi. No entanto, em relação ao homem, a polícia não tinha provas suficientes para acusá-lo, então tiveram que liberá-lo temporariamente e continuar investigando Yang-mi. Durante o interrogatório, Yang-mi não revelou nada relacionado a Song-mina. Ao mesmo tempo, ela também afirmou que antes do incidente, não havia notado nada em comum em Song-mina. Assim, Tae-soo encontrou um motivo para libertar Yeon-jin no local. Yeon-jin cumpriu a promessa e revelou a relação entre Ga-bin e Song-mina. Naquele dia, Song-mina perdeu seu telefone. Ao ligar de volta, descobriu que Ga-bin havia encontrado o telefone. Para devolvê-lo, as duas garotas marcaram um encontro e a data do encontro foi o dia do incidente. Enquanto Tae-soo estava ocupado resolvendo o caso, Ga-bin foi à delegacia e mentiu que estava lá para levar roupas para seu pai. Na verdade, Ga-bin havia secretamente examinado os documentos de investigação do caso na mesa de seu pai na delegacia. Depois de ler, ela imediatamente voltou para casa e queimou o enfeite vermelho em sua mochila. Ao saber que a filha havia ido à delegacia, Tae-soo rapidamente percebeu que os documentos da investigação haviam sido remexidos. Combinando isso com as palavras de Yeon-jin, as suspeitas que ele havia tentado esconder por tanto tempo ressurgiram. Na verdade, havia um segredo por trás da queda de seu filho no penhasco anos antes. Após o incidente daquele ano, a polícia encontrou uma fita na base do penhasco. Tae-soo lembrou que, ao brincar de esconde-esconde, Ga-bin costumava usar essa fita para vendar os olhos do irmão mais novo. Em meio a memórias confusas, Tae-soo voltou para casa e questionou diretamente a filha. Após perguntar se ela havia matado Mina, Ga-bin, inesperadamente, perguntou a ele: "Pai, você realmente acha que a morte do meu irmão foi apenas um acidente? Você realmente acredita que a partida da mamãe não teve problemas?" Ouvindo as palavras frias e as perguntas zombeteiras de sua filha, um medo sem precedentes surgiu no coração de Tae-soo. Neste exato momento, o capitão Oh, encarregado de investigar o caso, chegou à casa de Tae-soo. O capitão descobriu que a lista de pessoas que haviam contatado Song-mina incluía o nome de Ga-bin. Mas só agora o capitão soube que Ga-bin era filha de Tae-soo. O capitão então perguntou a Ga-bin sobre seu álibi no dia do incidente. Ga-bin estava muito calma, afirmando que nunca havia ido à floresta onde o incidente ocorreu.
Imediatamente depois, ela explicou proativamente a conexão entre ela e Song-mina. Segundo a Ga-bin, ela só encontrou Song-mina no metrô quando percebeu que ela estava secretamente pegando o telefone de outra pessoa. Naquela época, ela pretendia chamar a polícia, mas houve um pequeno confronto com Song-mina. Foi só isso, e no dia do incidente, a Ga-bin afirmou que esteve com o namorado o dia todo. A explicação de Ga-bin foi quase perfeita e sem falhas, deixando o capitão ou sem escolha não ser recuar temporariamente. No entanto, Tae-soo ainda não confiava em sua filha. Segundo Yeon-jin, a Ga-bin encontrou o telefone de Song-mina e marcou um encontro para devolvê-lo. Depois desse encontro, Song-mina desapareceu. Confrontada com as perguntas do pai, a Ga-bin perguntou de volta: toda vez que há um incidente de agressão, você suspeita de mim? Então, aos seus olhos, o que eu sou? Diante da pergunta da filha, Tae-soo ficou em silêncio, com o rosto melancólico. No entanto, ele não sabia que, no meio da noite, a Ga-bin estava secretamente pesquisando artigos relacionados a ela na internet. Para verificar a história de sua filha, no dia seguinte, Tae-soo procurou o namorado de Ga-bin para perguntar. O namorado afirmou que na noite do incidente, ele e a Ga-bin estiveram juntos em um quarto a noite toda. Além disso, ele também disse a Tae-soo que a Ga-bin era uma boa garota e esperava que ele, como pai, não suspeitasse mais dela. Tae-soo então procurou a professora de Ga-bin para perguntar. A professora também deu comentários positivos sobre ela, semelhante ao namorado. O namorado de Ga-bin contou a Ga-bin sobre a visita de Tae-soo. A Ga-bin apenas sorriu enigmaticamente, dizendo que ter um pai que é um especialista em perfis criminais também era vantajoso, pois ajudava a mentir melhor. Depois disso, Tae-soo e o capitão ou juntos verificaram as câmaras de segurança do hotel. Os resultados confirmaram que no dia do incidente, a Ga-bin realmente não havia saído do quarto. Naquela noite, a Ga-bin foi sozinha até à área dos armários da estação de metrô. Ela tentou inserir a senha para pegar um objeto lá dentro. Ao voltar para casa e ver o carro de seu pai estacionado na frente, a Ga-bin se aproximou silenciosamente do veículo, como estivesse executando um plano secreto. Durante o jantar, Tae-soo disse em tom suave que não continuaria a suspeitar ou machucar sua filha. Ao ouvir isso, a Ga-bin mencionou abruptamente que se seu pai decidisse se transferir para a sede, ela estaria disposta a ir com ele, alegando querer mudar de ambiente para recomeçar. No dia seguinte, a polícia prendeu um grupo de adolescentes. Estes eram membros da mesma gangue de Song-mina, crianças que fugiram de casa e frequentemente cometiam roubos. Durante o interrogatório, Tae-soo percebeu que as declarações do grupo de adolescentes eram muito consistentes, claramente preparadas. No entanto, no grupo, havia uma garota que mudava constantemente seu depoimento. Tae-soo acreditava que essa garota tinha um relacionamento próximo com Song-mina e poderia ser a chave para resolver o caso. Ele decidiu designar Da-young, um novo analista com boa capacidade de empatia, para interrogar a garota. Com apenas algumas palavras suaves de conforto, Da-young fez a garota falar. Segundo seu depoimento, tudo começou com um garoto chamado Yang-min, o líder do grupo. Depois de descobrir que Song-mina havia deixado a gangue, Yang-min a ameaçou várias vezes. No dia do incidente, Yang-min não estava em casa. Tae-soo concluiu que, independentemente de Yang-min ser o principal culpado ou não, ele certamente não agiu sozinho naquele dia, mas teve um cúmplice. Com base nas características da cena do crime, Tae-soo acreditava que o criminoso tinha duas personalidades opostas, era meticuloso e desorganizado ao mesmo tempo. Isso provava que o crime foi cometido por duas pessoas com personalidades completamente diferentes. Tae-soo ordenou que a equipe de investigação se concentrasse nas pessoas ao redor de Yang-min para encontrar o cúmplice misterioso. No entanto, Tae-soo, não querendo continuar a suspeitar de sua filha, decidiu retirar-se do caso. Naquela noite, ele contatou um agente imobiliário, planejando vender a casa de sua falecida esposa para se mudar com sua filha para a sede e começar uma nova vida. Naquele exato momento, Tae-soo recebeu uma ligação de um proprietário de carro. Esta pessoa disse que na noite do incidente, ele havia estacionado seu carro perto do hotel onde a Ga-bin estava hospedada. O proprietário do carro forneceu a Tae-soo a gravação da câmara do painel. Depois de assistir, Tae-soo ficou chocado. O vídeo mostrava que naquela noite, a Ga-bin havia saído secretamente do hotel. A suspeita que Tae-soo havia suprimido ressurgiu mais forte do que nunca. Para verificar, ele continuou a procurar o namorado de a Ga-bin. Finalmente, o namorado admitiu que a Ga-bin realmente havia saído do hotel na noite do incidente. Através da professora de Ga-bin, Tae-soo também soube de outra aluna com o mesmo nome do namorado de sua filha. A aluna chamada Soo-yeon era considerada a melhor amiga de Ga-bin, mas atualmente Soo-yeon havia fugido de casa e estava desaparecida. Naquela noite, Tae-soo visitou o pai de Soo-yeon. O pai revelou que sempre que a Ga-bin ligava, Soo-yeon a encontrava, mas toda vez que ela voltava, parecia muito cansada e exausta.
Quando a Bin voltou para casa à noite, Tae-soo percebeu que ela havia trocado o chaveiro em sua mochila. Era um presente do namorado. A Bin novamente mencionou a mudança de casa e perguntou ao pai se ele já havia decidido. Mas desta vez, Tae-soo mudou sua atitude, afirmando que queria resolver o caso na floresta primeiro e depois pensaria sobre isso. Claramente, a suspeita de Tae-soo em relação à filha estava crescendo. Ao mesmo tempo, Yang-min foi até à área dos armários de bagagem na estação de metrô, tentando inserir a senha para pegar um item, mas apesar de várias tentativas, ele não conseguiu abrir o armário. O que Yang-min não sabia era que, horas antes, a Bin havia levado todo o dinheiro do armário. Em casa, a Bin procurou artigos de jornal relacionados aos casos que seu pai havia resolvido. Em seguida, ela usou uma chave para abrir uma gaveta trancada. Na gaveta estava a grande quantia em dinheiro que ela havia pego do armário da estação. Muito rapidamente, Yang-min recebeu uma mensagem com uma foto daquele dinheiro. Na manhã seguinte, a Bin pediu ao pai que a levasse à biblioteca, dizendo que queria conversar no caminho. Mas durante todo o trajeto, ela permaneceu em silêncio. Ao chegar, ela apenas disse suavemente que esperava que o pai resolvesse o caso com sucesso e saiu do carro. Depois de sair do carro, a Bin não foi à biblioteca como havia dito, mas correu direto para a estação de metrô. Lá, ela encontrou Yang-min, parecia haver alguma transação entre os dois. Infelizmente, Yang-min foi preso pela polícia na saída da estação. Em outro desenvolvimento, depois que a Bin saiu do carro, Tae-soo abriu o porta-luvas e encontrou o chaveiro vermelho que pertencia à sua filha. Tae-soo imediatamente associou este chaveiro à fibra de tecido vermelha encontrada na cena do crime na floresta. Anteriormente, para impedir que a Bin destruísse as provas, Tae-soo havia secretamente substituído o chaveiro em sua mochila por um idêntico falso. Assim, o chaveiro que a Bin havia queimado era apenas uma falsificação e o verdadeiro havia sido retido por Tae-soo. Ele levou este chaveiro para análise, a fim de compará-lo com a fibra de tecido vermelha no local. Ao mesmo tempo, ele se preparava para interrogar Yang-min, mas neste exato momento, o pessoal do Ministério Público apareceu. Eles anunciaram que haviam recebido uma denúncia de Tae-soo aceitando suborno. Após revistarem seu carro, encontraram uma pilha de dinheiro em espécie que correspondia à quantia mencionada na denúncia. Tae-soo foi imediatamente suspenso de suas funções e forçado a se retirar da investigação do caso na floresta. Recordando as palavras de sua filha no carro naquela manhã, Tae-soo começou a suspeitar que a própria Bin estava por trás da denúncia. Como Tae-soo foi removido da investigação, o novo analista inexperiente não conseguiu lidar com Yang-min e foi forçado a libertá-lo. Yang-min saiu da delegacia no exato momento em que a Bin se aproximava. Os dois se entreolharam e naquele instante, um sorriso frio e vitorioso surgiu nos lábios da Bin. Pouco tempo depois, o resultado do exame do chaveiro vermelho estava pronto. Ele correspondia perfeitamente à fibra de tecido vermelha encontrada na cena do crime na floresta. Além disso, no chaveiro foi encontrado DNA que combinava com os restos mortais encontrados na floresta. O resultado do exame mostrou que esses restos mortais pertenciam a outro caso. Mas os dois casos tinham em comum o fato de estarem relacionados ao chaveiro vermelho. O assassino de ambos os casos era muito provavelmente a mesma pessoa. O capitão o perguntou a Tae-soo sobre a origem do chaveiro. Tae-soo permaneceu em silêncio por um longo tempo, com uma expressão de espanto e descrença. Finalmente, ele mentiu que o chaveiro pertencia a uma garota chamada Soo-yeon, que costumava ser melhor amiga de Bin. No entanto, Tae-soo não mencionou que Soo-yeon havia abandonado a escola no ano passado e depois desaparecido. Muito provavelmente, ela era os restos mortais encontrados na floresta. Não muito tempo depois, Tae-soo recebeu a confirmação de que os restos mortais na floresta eram realmente de Soo-yeon. Além disso, o chaveiro de Bin continha o DNA da vítima. Tae-soo estava quase certo de que sua filha era a assassina de Soo-yeon. Ao voltar para casa, Tae-soo confrontou sua filha e relatou o que havia descoberto durante o dia. Ele exigiu abertamente que Bin se entregasse. Diante das palavras do pai, Bin manteve a calma habitual, dizendo que ele só acreditava no que queria acreditar. Dito isso, ela disse que iria trocar de roupa para se preparar para ir à delegacia e se entregar. No entanto, poucos minutos depois, uma viatura policial apareceu inesperadamente na frente da casa. Acontece que Bin havia ligado para a polícia, acusando falsamente o pai de tê-la agredido, no sentido de maltrato ou abuso. A polícia acreditou nela e colocou Bin sob proteção. Sentada no carro, Bin ligou para o pai e perguntou de volta: "Por que você nunca me perguntou o verdadeiro motivo pelo qual eu fiz isso?" Ao ouvir as palavras confusas da filha, o coração de Tae-soo se encheu de perplexidade e angústia. Enquanto isso, por falta de provas, Yang-min, o líder do grupo de adolescentes que fugiram de casa, foi solto. Imediatamente após sair da delegacia, Yang-min foi em direção a Bin, que estava parada em frente a ele. No entanto, Bin foi extremamente cautelosa, percebendo que havia policiais monitorando Yang-min.
Na próxima mensagem, a polícia encontrou Yang Mi e perguntou se ele conhecia Soo-yeon. Através da investigação, eles descobriram que Soo-yeon e Song-mina, a vítima do caso anterior, eram ambas membros da mesma gangue de fugitivos. Yang Mi negou conhecer Soo-yeon e, ao mesmo tempo, discretamente lembrou os membros do grupo para não falarem bobagens para a polícia. Quando Yang Mi e os membros do grupo foram levados à delegacia para interrogatório, Tae-seo percebeu que uma pessoa do grupo estava ausente. Esta pessoa era a garota que parecia ajudar a nova analista ao revelar que Yang Mi não tinha álibi. Na noite anterior, depois de ser traído por essa garota, Yang Mi se vingou cruelmente. Diariamente, Yang Mi e o grupo de adolescentes viviam em um porão alugado por uma bela proprietária chamada Seong-ge. Quando Tae-seo procurou Seong-ge para perguntar sobre Soo-yeon, ela respondeu de forma vaga. No entanto, Tae-seo notou uma ferida visível em seu pescoço. No dia seguinte, o caso de suborno pelo qual Tae-seo foi acusado falsamente foi esclarecido. O resultado da investigação provou que ele foi completamente incriminado. Graças a isso, Tae-seo foi autorizado a retornar à investigação do caso. O capitão o informou que o interrogatório de Yang Mi estava encontrando muitas dificuldades. Aproveitando o momento em que Yang Mi foi ao banheiro, Tae-seo seguiu secretamente. Tae-seo perguntou diretamente a Yang Mi se ele conhecia Ga-bin. Yang Mi não escondeu, admitindo que ele sabia há muito tempo que a Ga-bin era filha do policial Tae-seo. Yang Mi imediatamente mudou a direção da conversa, acusando a Ga-bin de ter agido contra Soo-yeon. Diante dessa acusação, Tae-seo continuou a interrogar Yang Mi e Yang Mi admitiu que Soo-yeon era de fato um membro da gangue que ele liderava. Tae-seo tentou obter mais informações de Yang Mi, dizendo abertamente que a polícia havia encontrado o cadáver de Soo-yeon. Ao ouvir isso, Yang Mi demonstrou indiferença, e até mesmo um tom ameaçador, dizendo que estava mais curioso sobre quem havia matado Song-mina. Claramente, Yang Mi também suspeitava que a Ga-bin era a pessoa que havia eliminado Song-mina. Tae-seo rapidamente se acalmou, usando suas habilidades de análise psicológica para contra-atacar. Ele falou sobre os pais de Yang Mi, propositalmente tocando em sua dor. Como esperado, Yang Mi começou a ter flutuações emocionais, aproveitando a oportunidade. Tae-seo inventou que o corpo de Soo-yeon estava cheio de feridas. Yang Mi imediatamente caiu na armadilha, riu e disse: "O corpo está debaixo da terra há um ano, como pode ainda haver vestígios?" Esta fala o acusou inadvertidamente, pois antes Tae-seo apenas disse que encontrou o cadáver, sem mencionar que ele estava enterrado. Percebendo que havia falado demais, Yang Mi ficou em silêncio, rosnando para não dizer mais nada. No entanto, por falta de provas, os superiores ordenaram a libertação de Yang Mi, mas exigiram que ele fosse monitorado de perto 24 horas por dia, 7 dias por semana. Após ser libertado, Yang Mi voltou para casa. Seong-ge disse a Yang Mi que a polícia havia procurado por ela para perguntar sobre Soo-yeon. Yang Mi instruiu a manter tudo em absoluto segredo. Ele também afirmou com certeza que a Ga-bin foi quem atacou Song-mina, mas que no momento não pode denunciá-la porque o dinheiro ainda está em suas mãos. Yang Mi prometeu a Seong-ge que faria de tudo para recuperar o dinheiro e então eles partiriam juntos. Enquanto isso, o capitão procurou o professor orientador de Soo-yeon para perguntar sobre suas amizades. Jun Tae mentiu, dizendo que Soo-yeon era introvertida e não tinha amigos íntimos. A Ga-bin estava na escada, curvando a cabeça e cumprimentando suavemente o professor orientador. Parecia haver um segredo entre os dois. No escritório, o professor orientador estava sentado, pensativo, olhando fixamente para um chaveiro de lã azul em sua mesa. Depois de alguma hesitação, ele guardou o chaveiro na gaveta. Após o anoitecer, Jun Tae secretamente procurou Seong-ge, que estava em contato com Yang Mi. Ele disse a Seong que a polícia havia ido à escola para perguntar sobre Soo-yeon. Durante a conversa, ambos mostraram preocupados com a possibilidade de um segredo ser descoberto. Seong gentilmente abraçou Jun Tae, confortando-o e mostrando que o relacionamento deles não era comum. Enquanto isso, a Ga-bin contatou Yang Mi, pedindo um encontro naquela noite. Apesar de estar sob estrita vigilância policial, a Ga-bin disse com confiança que tinha uma maneira de despistá-los. Na mesma noite, a polícia recebeu a notícia de que Yang Mi havia tomado pílulas para dormir e fora hospitalizado. Temendo problemas, os superiores ordenaram a retirada de todas as forças de vigilância. Ninguém sabia que, no quarto do hospital, Yang Mi havia silenciosamente trocado de roupa de paciente e fugido. Quando Tae-seo chegou ao hospital, ele só encontrou o quarto vazio. Yang Mi havia desaparecido. Ao mesmo tempo, o analista encontrou uma foto na casa de Soo-yeon. Na foto, o rosto de uma garota ao lado de Soo-yeon havia sido arranhado e apagado. Olhando para a foto, Tae-seo sentiu-se familiarizado e vagamente reconheceu que a garota apagada era sua própria filha. A partir daí, Tae-seo pediu a um amigo para procurar na lista telefônica os números que a Ga-bin mais ligou no ano passado.
Os resultados mostraram que a Bin havia contatado frequentemente 2 números de telefone. Notavelmente, ambos os números pertenciam à mesma pessoa, uma mulher chamada Jisoo Ji-Yu. A mulher em cujo nome estavam os 2 números de telefone era a mãe da Bin e a esposa de Tae-soo. Tae-soo tentou ligar para um dos números e descobriu que o telefone conectado a ele estava na gaveta trancada de sua filha. Ao abrir a gaveta, ele encontrou o telefone e uma captura de tela mostrando a Bin e Soo Yeon juntos. Esta era a mesma foto que havia sido encontrada na casa de Soo Yeon, com a parte de Bin na foto riscada. Isso confirmou que a garota ao lado de Soo Yeon era a Bin. Naquela noite, conforme combinado, Yang Min foi a uma floresta. Ao ver a floresta à sua frente, Yang Min ficou intrigado, sem saber como a Bin sabia daquele lugar. Na verdade, ao longo do último ano, Yang Min frequentemente pedia às mulheres de sua gangue, especialmente Song Mina, para irem a essa floresta. Ele apontava para uma árvore com uma fita vermelha amarrada, dizendo a Song Mina para pegar uma sacola de dinheiro que já estava colocada na base da árvore. Toda vez que o trabalho era concluído, Yang Min tirava um maço de dinheiro da sacola para pagar Song Mina. No entanto, um dia, Song Mina foi à árvore como de costume, mas não encontrou a sacola de dinheiro. Ela relatou o incidente a Yang Min, mas ele não acreditou e pensou que Song Mina havia se apropriado indevidamente do dinheiro. Com raiva, Yang Min a confrontou e ela não suportou o assédio. Song Mina decidiu roubar secretamente a sacola de dinheiro de Yang Min e fugir. Ela guardou a sacola de dinheiro em um armário de armazenamento na estação de metrô. Um dia, Song Mina levou a sacola de dinheiro para o metrô, sem saber que a Bin observava secretamente. A Bin tinha visto toda a cena de Song Mina escondendo a sacola de dinheiro no armário de armazenamento. A partir de então, a Bin começou a seguir Song Mina. Não muito depois, um dia, enquanto Song Mina estava furtando o telefone de outra pessoa no metrô, a Bin intencionalmente ativou o alarme da polícia em seu próprio telefone. Fingindo ter recebido uma denúncia, a Bin se aproximou de Song Mina, agindo com bondade e oferecendo-se para ajudá-la a se esconder em um hotel próximo. No hotel, a Bin deliberadamente tentou agradar Song Mina, fingindo ser uma fugitiva também, e até pediu o número de telefone de Song Mina para manter contato. Song Mina recusou-se a deixar informações de contato, mas a Bin imediatamente mudou de abordagem, denunciando-a à polícia para expor seu trabalho como cuidadora. O caso foi levado à delegacia e, durante o registro das informações, a Bin obteve o nome e o número de identificação de Song Mina. Alguns dias depois, a Bin secretamente pegou o telefone de Song Mina e instalou um dispositivo de rastreamento nele. Depois, ela contatou Song Mina, dizendo que queria encontrá-la para devolver o telefone. Neste momento, na floresta, Yang Min encontrou-se com a Bin. Yang Min questionou o motivo pelo qual a Bin estava fazendo tudo isso. Mas sem esperar pela resposta de Bin, ele próprio deduziu e adivinhou que tudo estava relacionado com a falecida mãe da Bin. Yang Min admitiu que uma vez chantageou a mãe de Bin. Bin questionou o motivo e Yang Min mostrou-lhe um vídeo. No vídeo, a mãe da Bin estava a cavar na floresta e ao lado dela estava um corpo, que era de Soo Yeon, amiga de Bin. Naquele ano, Yang Min acidentalmente viu a mãe da Bin enterrar o corpo e gravou secretamente. Agora, ele usa esse vídeo para ameaçar, exigindo que a Bin devolva o dinheiro que tirou dele. Enquanto os dois discutem, uma pessoa misteriosa da equipe de seguros aparece, ajudando a Bin a conter Yang Min. A Bin corre para casa, mas descobre que a gaveta foi arrombada por seu pai. O telefone que estava dentro também havia sumido. Tae-soo leva o telefone da filha para consertar, querendo saber os segredos que ele guarda. Enquanto espera o conserto do telefone, a Bin envia o vídeo do telefone de Yang Min para seu pai. Questionado sobre o desaparecimento de Soo Yeon e seu relacionamento com a mãe dela, Tae-soo não consegue responder. Ao mesmo tempo, Soo Yeon ainda é o foco da investigação. Quando o telefone foi consertado, o técnico informou que havia um aplicativo de rastreamento de localização, geralmente para uso entre duas pessoas, 2 dispositivos conectados um ao outro. Verificando as informações, Tae-soo descobriu que o número de telefone rastreado pertencia à mãe da Bin. Seguindo o sinal de localização, Tae-soo chegou a um shopping center. Seguindo as instruções de um funcionário, ele descobriu que a Bin havia acabado de visitar uma clínica psicológica. Lá, Tae-soo perguntou ao médico e soube que sua filha foi ver o histórico de tratamento de sua mãe. Tae-soo ficou chocado ao saber que sua esposa havia sido tratada para depressão lá antes de morrer. Ao sair do shopping center, a Bin percebeu que estava sendo seguida. Aquele era o misterioso homem do capacete do dia anterior. Depois de percorrer um trecho da estrada, a Bin saiu do carro, confrontou o misterioso homem e perguntou sua identidade. O homem do capacete inesperadamente fugiu sem dizer uma palavra. Enquanto isso, Yang Min voltou para o porão onde o grupo se reunia. Ele suspeitava que Seong-ge, que estava conectado a ele, era o misterioso homem do capacete.
Por causa do encontro com Ha Bin na montanha, Yang Min só revelou a Seong-Hae. Seong-Hae negou tudo. Yang Min pediu a Seong-Hae para vender a casa para juntar dinheiro suficiente para fugir, planejando ir embora assim que recuperasse o dinheiro de Ha Bin. Mas Yang Min não sabia que Juntae havia secretamente fotografado o encontro entre Yang Min e Ha Bin na floresta na noite anterior. Para investigar o caso, 2 analistas subordinados a Tai-So foram à escola para encontrar Juntae, mas foram informados de que ele havia pedido licença inesperadamente. Isso levantou suspeitas nos analistas, pois desde que a polícia contatou Juntae, ele parecia ter mudado completamente seu estilo de vida, exibindo muitos sinais suspeitos. Além de abordar Juntae, a polícia continuou a monitorar de perto Yang Min, que era suspeito de envolvimento no caso de tráfico humano. Durante a vigilância, eles descobriram que Yang Min havia ido à floresta para encontrar alguém. Neste local, a investigação revelou a presença de 3 pegadas diferentes. 2 pegadas pertenciam a Yang Min e a um homem, enquanto o outro grupo provavelmente pertencia a uma mulher. Coincidentemente, esta área foi o local onde o corpo de Soo-Yeon foi encontrado. O analista concluiu que a escolha deste local para o encontro indicava que todas as 3 partes provavelmente conheciam Soo-Yeon. Através do segurança da área residencial, a polícia soube que Yang Min frequentemente ia à casa de Juntae à noite para incomodá-lo, o que demonstrava que Yang Min e Juntae já se conheciam. Ao mesmo tempo, Tai-So recebeu a gravação da sessão de tratamento psicológico de sua esposa na clínica. Ele também descobriu os segredos que sua esposa e filha lhe haviam escondido por todo esse tempo. Antes de falecer, sua esposa estava muito feliz porque Ha Bin finalmente havia feito uma amiga íntima. Antes disso, por muitos anos, Ha Bin sempre foi diferente das outras crianças. Ela não ria ao assistir comédias, sempre brincava sozinha, pensava friamente e não se socializava com seus colegas. Para ajudar sua filha a se tornar normal, a mãe da Ha Bin se divorciou de Tai-So, dedicando todo o seu tempo a cuidar e acompanhar a filha. Depois de muitos anos de esforço, no aniversário de Ha Bin, sua filha pela primeira vez trouxe uma amiga para casa para brincar. Essa amiga era Soo-Yeon. Para celebrar um dia especial, a mãe de Ha Bin preparou uma refeição suntuosa para a filha e Soo-Yeon. Naquela festa de aniversário, Soo-Yeon deu a Ha Bin um chaveiro de lã vermelha em forma de violão. A mãe de Ha Bin deu a Soo-Yeon um telefone celular. Ela esperava que a condição de sua filha melhorasse gradualmente após essa atenção e mudanças positivas. No entanto, as coisas pioraram. Nos dias seguintes, a mãe descobriu que Ha Bin frequentemente faltava às aulas extras ou chegava tarde em casa e começou a se associar com adolescentes com mau comportamento. Parecia que Ha Bin estava tentando encontrar alguém. Preocupada com a filha, a mãe decidiu procurar Soo-Yeon para entender a situação. Inesperadamente, Soo-Yeon disse abertamente que a pessoa que Ha Bin estava procurando era ela mesma. No entanto, em vez de confrontar, Soo-Yeon escolheu fugir, faltar à escola, não atender o telefone e evitar encontros. Quando a mãe de Ha Bin perguntou o motivo, Soo-Yeon enfatizou que ela sabia muito bem a razão. Essas palavras a deixaram confusa, mas ao mesmo tempo ela entendeu o que Soo-Yeon queria dizer. Ha Bin não era normal. Determinada a ajudar sua filha a voltar ao normal, a mãe pediu a Ha Bin para não entrar mais em contato com Soo-Yeon. No entanto, Ha Bin recusou-se veementemente, insistindo em encontrar Soo-Yeon. Durante a discussão, Ha Bin percebeu o tremor nas ações da mãe, como se ela estivesse com medo dela. Isso fez Ha Bin ter ainda mais certeza de que a mãe também suspeitava que ela era a causa do acidente do irmão no passado, assim como seu pai havia pensado. Diante do questionamento agressivo de Ha Bin, a mãe ficou em silêncio, sem saber como responder. Pela fresta da porta, ela viu sua filha perdendo o controle, quebrando e derrubando objetos no quarto. A partir daquele dia, o relacionamento entre mãe e filha caiu em uma tensão extrema. Algum tempo depois, a mãe procurou um psiquiatra para pedir conselhos. Ela começou a chorar e contou que sua filha havia agredido um cachorro. Quando o descobriu, ela ajudou a filha a enterrar o cachorro. Enquanto falava, ela chorava, desesperadamente admitindo que não sabia como lidar com sua filha, que estava se tornando cada vez mais anormal. Depois de ouvir a gravação da sessão de terapia de sua esposa, Tai-So percebeu que o cachorro que sua filha supostamente havia matado talvez nunca tenha existido. E a verdadeira vítima poderia muito bem ser Soo-Yeon. O corpo que sua esposa enterrou provavelmente era de Soo-Yeon. Lembrando-se das palavras de Yang Min de alguns dias atrás, Tai-So sentiu que os detalhes sobre Ha Bin se agarrando a Yang Min poderiam ser a chave para desvendar todos esses mistérios. Portanto, Tai-So voltou à delegacia e pediu para rastrear o paradeiro de Yang Min. Ao mesmo tempo, havia também pistas da câmara de vigilância do apartamento de Juntae. A câmara de vigilância mostrou que, na noite anterior, Juntae havia saído de seu apartamento usando botas de chuva. Isso era claramente incomum.
Tai-soo imediatamente pediu para investigar as áreas circundantes, especialmente os lugares onde as pessoas poderiam pescar, suspeitando que esses sinais estivessem relacionados ao caso. Enquanto isso, em uma área de pesca, Juntai sonhou que suas mãos estavam manchadas de xarope. Ao acordar do pesadelo, Seong apareceu. Juntai, com a voz cheia de pessimismo, disse que agora só queria dizer a verdade e por isso estava dominado por um sentimento de culpa e confusão. Seong tentou confortar e aconselhá-lo a manter o segredo por mais algum tempo, mesmo que fosse apenas para manter sua vida atual. No entanto, o encontro dos dois foi secretamente monitorado e fotografado por Yang Min. Vendo sua mulher se encontrar sozinha com Juntai, Yang Min ficou furioso, avançou, agarrou Juntai e o agrediu fisicamente. Nesse exato momento, a polícia apareceu de repente, Yang Min rapidamente fugiu, mas foi atropelado por Tai-soo em seu carro. Vendo sua esposa enterrar o corpo, Tai-soo confirmou com certeza que sua esposa não era assassina, mas apenas escondeu o corpo. O verdadeiro assassino de Soo-yeon era Yang Min, e sua esposa havia erroneamente pensado que a assassina era sua filha. Mas Yang Min recusou-se veementemente. Tai-soo mudou de tática, ameaçando Yang Min para que ele não aparecesse mais na frente de sua filha. Naquela noite, Juntai foi convocado pela polícia para interrogatório. No entanto, ele permaneceu em silêncio, sem revelar nenhum segredo. Tai-soo sentiu-se encurralado pelo silêncio da testemunha e pelas pistas fragmentadas que o caso deixou. Tai-soo quase desabou. Ao chegar em casa, ele abraçou a foto da família em suas mãos, lembrando-se da gravação da terapia de sua esposa. Nela, sua esposa disse que a Ga-bin poderia ser realmente diferente de outras crianças, mas ela absolutamente não poderia ter machucado seu irmão. Ela também disse que, para não se tornar uma pessoa desconfiada como seu marido e para não deixar que a desconfiança de Tai-soo machucasse a filha, decidiu se divorciar. Ao relembrar essas palavras e ver as fotos da esposa e da filha, as lágrimas de Tai-soo escorreram incontrolavelmente. Naquela noite, quando a Ga-bin voltou para casa, Tai-soo compartilhou abertamente seus pensamentos. Ele acreditava que a filha se aproximava de garotas problemáticas para se vingar pela mãe. No entanto, agora Tai-soo esperava que a Ga-bin pudesse dizer toda a verdade. Ele prometeu à filha que, de agora em diante, ele acreditaria em tudo o que ela dissesse. Mas, mesmo assim, a Ga-bin permaneceu em silêncio, ela não confiava em seu pai. Acontece que no dia em que sua mãe faleceu, a Ga-bin testemunhou com os próprios olhos seu pai. Com a aparência de um demonío, ele friamente incitava a mãe desesperada ao limite. Tai-soo permaneceu em silêncio, sem responder a essa pergunta. Ele não refutou, apenas disse, espere por seu pai. O pai definitivamente investigará tudo claramente, descobrindo a verdade. A Ga-bin não sabia que o silêncio de Tai-soo era, na verdade, para protegê-la. Uma noite, há alguns anos, Tai-soo voltou para casa e sentiu um forte cheiro de gás no ar. Ele rapidamente abriu a janela para ventilar e ao mesmo tempo descobriu a Ga-bin deitada inconsciente no quarto. Depois de ajudar a filha a acordar, Tai-soo encontrou sua esposa sentada imóvel na sala de estar, com os olhos sem vida. Ele imediatamente entendeu que sua esposa havia perdido controle e feito algo imprudente. Diante do questionamento de Tai-soo, sua esposa começou a falar sobre o caso do filho anos atrás. Embora ela tenha tentado se convencer de que a morte do filho não estava relacionada a Ga-bin, no fundo, às vezes ela ainda duvidava. Essa dúvida atormentava a mente da mãe, tornando-a incapaz de suportar e levando-a à ação tola daquela noite. Tai-soo ficou furioso por um momento, escapando-lhe umas palavras. Mesmo com pensamentos ruins, você não deveria envolver nossa filha. Essas palavras foram ouvidas por a Ga-bin, que acabara de acordar. Isso fez interpretar mal seu pai. De fato, a fala de Tai-soo não parou por aí. Depois que a raiva passou, ele tentou acalmar a esposa. Se você realmente nos deixar, a Ga-bin terá que viver sozinha. Eu sou o pai dela, mas ela nunca foi realmente próxima de mim. Ao ouvir isso, sua esposa acordou, pegou a mão de Tai-soo e o instruiu. O que aconteceu esta noite, por favor, nunca conta a Ga-bin. Eu não quero que ela se machuque por minha causa. Por causa dessa promessa, Tai-soo decidiu manter o silêncio, mesmo que isso afastasse cada vez mais de sua filha. Enquanto isso, o caso ainda está sob investigação. A morte de Song-mina, a garota má, e de Soo-yeon, a melhor amiga de Ga-bin, ainda não tem uma causa clara. Para esclarecer, Tai-soo percebeu que era preciso focar na investigação de Yang Min. O jovem delinquente estava envolvido em várias suspeitas. O capitão conseguiu um mandado para revistar o pensionato de Yang Min e Tai-soo participou da busca. Eles descobriram que o porão onde os jovens delinquentes residiam tinha muitos pontos suspeitos. Jae-won começou a suspeitar que Seong-hae e Yang Min tinham um relacionamento íntimo. Ao ser interrogada, Seong parecia tensa, insistindo que a relação entre eles era apenas de locação normal. Mas, na verdade, assim que a polícia saiu, Yang Min ligou para o telefone dela.
Seong-Ge hesitou em atender, o que deixou Yang Min furioso. Nesse ínterim, Ha-bin estava perto da área e percebeu que estava sendo seguida há dias por um homem de capacete em uma motocicleta. Para descobrir a identidade desse homem, Ha-bin chamou a polícia, relatando que havia um homem bêbado dirigindo uma motocicleta. A polícia reagiu rapidamente, bloqueando a moto e forçando o homem a parar. Sem outra opção, ele teve que tirar o capacete. Ha-bin olhou para o homem à sua frente e percebeu que era um homem de meia-idade estranho que ela nunca havia conhecido. Ha-bin questionou o homem porque ele estava seguindo. O homem admitiu ser o pai de Song-mina. Ele disse que estava procurando a pessoa que havia machucado sua filha. Em troca, ele questionou Ha-bin. Ele suspeitava que Yang Min era o culpado e mencionou que Tai-soo havia libertado Yang Min secretamente, bem como o recente comportamento de Ha-bin de seguir Yang Min constantemente. O homem não entendia porque pai e filha tinham uma atitude tão contraditória em relação a Yang Min. No entanto, Ha-bin não deu uma resposta. Ela própria acabara de saber que seu pai havia libertado Yang Min. Alguns dias depois, em uma noite, Ha-bin questionou Tai-soo. Ela queria saber porque seu pai, um policial, havia libertado Yang Min secretamente. Ela suspeitava que seu pai estava escondendo algo. Tai-soo, para proteger sua filha, foi forçado a mentir. Ele disse que Soo-yeon foi morta por sua própria esposa. Para proteger essa verdade, ele libertou Yang Min. Ha-bin não parou. Ela continuou perguntando sobre a noite em que a mãe faleceu. Ela queria saber porque o pai não lhe disse que havia se encontrado com a mãe naquela noite. Tai-soo teve que mentir novamente. Ele explicou que estava prestes a ser promovido e não queria que os problemas da esposa afetassem sua carreira. Diante das explicações do pai, Ha-bin apenas permaneceu em silêncio. Ela não sabia que, na escuridão, Tai-soo estava tão angustiado que começou a chorar. Mas ele ainda não conseguia contar a verdade. Os segredos do caso e o relacionamento tenso entre pai e filha pareciam uma teia de mentiras impossível de desvendar. Tai-soo continuou a investigar o caso. Ele procurou uma adolescente problemática para perguntar sobre o paradeiro de Yang Min. Tai-soo não hesitou em usar a fraqueza da garota. Ele insinuou que, se ela não cooperasse, ele a levaria para casa, o que significaria que ela teria que enfrentar o abuso do padrasto. Pressionada, a garota acabou revelando a verdade. Ela revelou que Yang Min tinha sentimentos por Seong-Ge, mas que ela tinha outro namorado. Depois que Yang Min descobriu isso, ele ficou furioso e agrediu Seong-Ge. Tai-soo então mostrou uma foto de um homem e perguntou à garota se aquele era o namorado de Seong-Ge. A garota assentiu, e isso pareceu despertar uma suspeita em Tai-soo. A pessoa na foto era Jun-tae naquela noite. Yang Min ligou novamente para Seong-Ge, mas ela continuou a ignorar. Inesperadamente, Yang Min apareceu de repente atrás dela. Como sempre, ele a puxou para o lado e a questionou sobre quem realmente havia machucado Soo-yeon. Acontece que, antes, Seong havia dito a Yang Min que ela testemunhou a mãe da Ha-bin, mas depois da conversa na floresta com a Ha-bin, Yang Min soube que a mãe da Ha-bin não era culpada. Imediatamente depois, Yang Min mencionou o nome Jun-tae. Yang Min acreditava que a pessoa que realmente transformou Yeon em ouro era esse professor. E Seong-Ge o usou para esconder seu namorado da polícia. Quanto mais Yang Min falava, mais irritado ficava. Ele se sentiu estúpido por ter pensado em fugir com ela. Traído pela mulher que amava, Yang Min declarou que não podia aceitar a derrota facilmente e não deixaria Seong-Ge e Jun-tae atingirem seus objetivos. Tai-soo então procurou Jun-tae, levando-o à delegacia para cooperar com a investigação. Mas assim que recebeu uma ligação, Jun-tae saiu apressadamente sem dizer mais uma palavra. A pessoa que ligou era sua namorada, Seong-Ge. Quando Jun-tae chegou ao local combinado, Yang Min saiu das sombras, chamou-o de assassino e ameaçou contar toda a verdade à polícia. No entanto, Jun-tae respondeu com indiferença que Yang Min não tinha provas e que a polícia nunca acreditaria nas palavras de um andarilho. Yang Min ficou furioso, avançou e espancou Jun-tae, vendo seu namorado ser espancado até quase morrer. Em pânico, Seong-Ge correu para abraçar Yang Min e implorou para que ele parasse. Vendo a mulher que amava derramar lágrimas de dor por outro homem, o coração de Yang Min se encheu de amargura. Naquela noite, um homem de capacete encontrou Jun-tae, mas Jun-tae pediu que ele não fizesse nada para protegê-lo. O homem não concordou. Acontece que ele era o pai biológico de Jun-tae. A verdade foi revelada. O verdadeiro agressor que machucou a jovem era Jun-tae. O homem de capacete, com uma voz cheia de determinação, disse ao filho que tinha um plano para protegê-lo. Depois de libertar Seong-Ge e Jun-tae, Yang Min contatou a polícia, dizendo que tinha uma pista importante para relatar. Em seguida, ele contatou Tai-soo e propôs um encontro, prometendo contar tudo o que sabia. Ao mesmo tempo, o homem de capacete encontrou a Ha-bin e revelou a ela o paradeiro de Yang Min.
Na escuridão da noite, a Ga Bin foi encontrar Yang Min antes mesmo de seu pai. Yang Min ficou um pouco surpreso, mas antes que pudesse reagir, a Ga Bin usou uma ferramenta para feri-lo. Ela o questionou se foi sua própria mãe quem agrediu Su Yong. Vendo a Ga Bin agir sem hesitação, Yang Min teve que contar a verdade. A mãe dela apenas pensou erroneamente que sua filha havia matado a pessoa, então escondeu o corpo de Su Yong. Um tempo depois, Tai-soo recebeu uma ligação de Yang Min dizendo que ele havia contado tudo a Ga Bin. Caso contrário, a Ga Bin poderia agir precipitadamente e fazê-lo comer banana o dia todo, expressão idiomática para bater em alguém. Preocupado que sua filha agisse sem pensar, Tai-soo correu para o local do encontro com Yang Min. Mas quando ele chegou, encontrou Yang Min caída em uma poça de sangue e já sem vida. No local, sua filha Ga Bin estava parada, com as mãos cheias de ketchup. Nesse momento, a polícia já havia cercado toda a área. Tai-soo teve que enfrentar a escolha de revelar a verdade ou continuar protegendo sua filha. O tempo estava se esgotando para ele. O capitão liderou as forças policiais que isolaram a cena. Em pânico, o instinto de pai impulsionou Tai-soo a agir. Antes que o capitão o invadisse, ele puxou a filha para fora da cena. No caminho de volta, Tai-soo questionou a Ga Bin sobre sua presença na cena do crime onde Yang Min foi assassinado. A Ga Bin afirmou que seu pai ainda suspeitava dela. No entanto, Tai-soo disse com um tom sincero, declarando que confiaria totalmente em sua filha a partir de então. Ao retornar para casa, a Ga Bin contou ao pai o que aconteceu. Quando ela chegou à cena, Yang Min já estava morto. A razão pela qual ela encontrou Yang Min foi para perguntar a ele a identidade da pessoa que eliminou Su Yong. A mãe da Ga Bin pensou que Su Yong havia sido morta por sua própria filha, então ela enlouqueceu, resultando em ações descontroladas. Para a Ga Bin, somente encontrando o assassino de Su Yong ela poderia dar uma explicação à sua mãe. Ao ouvir o relato da filha, Tai-soo escondeu as roupas sujas de xarope da filha e a faca usada na gaveta. Em seguida, ele correu para a cena do crime de Yang Min. A polícia descobriu que o corpo de Yang Min tinha duas feridas de dois instrumentos diferentes, suspeitando que o agressor poderia ser duas pessoas. Enquanto inspecionava a cena, Tai-soo encontrou um colar e percebeu que era uma relíquia de sua esposa, o item que sua filha Ga Bin usava frequentemente, pensando em como lidar com isso. Então, um analista se aproximou por acaso, e Tai-soo teve que colocar o colar no saco de evidências. No dia seguinte, na delegacia, a reunião sobre o caso de Yang Min foi realizada. Tai-soo ouviu de um colega que, no dia em que Yang Min faleceu, Jun Tae havia se encontrado com a vítima. Essa informação veio do depoimento do filho de Seong-ge. Assim que ouviu isso, Tai-soo saiu imediatamente da delegacia para encontrar Jun Tae, perguntando a ele o motivo de ter se encontrado com Yang Min naquele dia. Jun Tae não respondeu, mas mudou de assunto, dizendo que havia visto a Ga Bin na cena do crime de Yang Min. Tai-soo franziu a testa, tentando manter a calma e pediu a Jun Tae que fosse à delegacia para cooperar com a investigação. Ao retornar à delegacia, o capitão o procurou Tai-soo para conversar. Ele acabara de descobrir que no histórico de chamadas de Yang Min havia um número de telefone de Tai-soo. O capitão o perguntou por que Tai-soo havia escondido contato com Yang Min. Tai-soo respondeu que Yang Min o havia contatado para se confessar e marcar um encontro, mas Yang Min não apareceu. No entanto, Tai-soo não mencionou suas suspeitas relacionadas à filha Ga Bin. Embora o capitão estivesse insatisfeito com as ações unilaterais de Tai-soo, ele não investigou mais a fundo. Mas, nesse exato momento, o analista acidentalmente revelou ao capitão a razão pela qual Tai-soo agiu sozinho e contatou Yang Min poderia estar relacionada à sua filha. Durante a investigação, o analista descobriu que a Ga Bin e Su Yong eram amigas íntimas. Quando Yang Min foi interrogado, ele também mencionou conhecer Tai-soo. O analista suspeitou que os dois se conheciam por causa de Ga Bin e propôs uma investigação sobre a Ga Bin. No entanto, naquele momento, outro analista, Da-yong, interrompeu e apresentou uma gravação de chamada que Yang Min havia feito para a delegacia anteriormente. Na chamada, Yang Min pediu o número de telefone de Tai-soo. Da-yong argumentou que se Tai-soo e Yang Min realmente se conheciam de antemão, eles deveriam ter os números de telefone um do outro. Após ouvir o raciocínio de Da-yong, o capitão decidiu temporariamente confiar em Tai-soo e não concordou com a proposta de investigar a Ga Bin. Enquanto isso, Jun Tae encontrou seu pai, o Sr. Cheong. Inesperadamente, ele ouviu o Sr. Cheong revelar que foi a Ga Bin quem atacou Yang Min e que ele testemunhou isso em primeira mão. O Sr. Cheong também aconselhou Jun Tae a manter distância de sua namorada. Porque na noite em que Jun Tae eliminou a garota imprudente Song Mina, Seong-ge viu. O Sr. Cheong temia que essa mulher vendesse seu filho. No entanto, Jun Tae defendeu e confiou em sua namorada, avisando seu pai para não interferir em seus assuntos, caso contrário, ele cortaria novamente a relação pai-filho. Mesmo assim, para proteger seu filho, o Sr. Cheong agiu por conta própria.
No dia seguinte, ele se encontrou secretamente com Seong-hae sem contar ao filho. Diante de Seong-hae, o Sr. Cheon fingiu ser o pai de Song-mina e a ameaçou, exigindo que ela revelasse a verdade sobre o que aconteceu no dia em que Song-mina foi assassinada. O Sr. Cheong acreditava que Seong-hae, que gerenciava os adolescentes delinquentes que viviam no porão, era quem mais sabia sobre Song-mina. Na verdade, alguns dias antes, Seong-hae havia recebido uma ligação de Song-mina. A garota disse que voltaria para pegar algumas coisas. Mas, naquela época, o filho de Seong-hae teve febre, então ela correu para levá-lo ao hospital. Por isso, ela pediu a Jun-tae para esperar por Song-mina e abrir a porta para ela. Ao retornar para casa à noite, Seong-hae de repente descobriu que seu namorado estava atacando Song-mina. No entanto, para proteger o namorado, Seong-hae mentiu para o Sr. Cheong. Ela disse que havia fornecido a senha da porta para Song-mina. E naquele dia, Yang Min procurou Song-mina incessantemente, chegando a dizer que a machucaria. Claramente, Seong-hae estava tentando culpar Yang Min. Quando Jun-tae soube que seu pai havia se encontrado secretamente com Seong-hae, ele ficou furioso. O Sr. Cheong questionou Jun-tae se Song-mina realmente havia sido eliminada por seu filho. Ele não conseguia entender como seu filho, um professor, poderia ter feito tal coisa. Jun-tae admitiu sua ação de matar, sorriu amargamente e sugeriu que talvez ele tivesse sido influenciado por sua herança. Enquanto Tae-siu investigava o caso, a Ga-bin descobriu que seu pai havia queimado as roupas sujas de pasta de pimenta e a faca usada no assassinato que ele escondeu na gaveta. Ao mesmo tempo, a Ga-bin começou a investigar a verdadeira identidade do homem da equipe de seguros. Ela fingiu ser policial e contatou um centro de proteção a menores, descobrindo que os pais de Song-mina haviam falecido há muito tempo. Depois, a Ga-bin foi à delegacia e relatou que teve seus pertences roubados por um motociclista, então tentou enganar os policiais para que eles saíssem para que ela pudesse verificar os resultados em segredo. Finalmente, ela descobriu que o homem que estava procurando era o Sr. Cheong. Naquela noite, Tae-siu ligou para a filha, dizendo que alguém a tinha visto na cena do crime de Yang Min. As palavras do pai fizeram a Ga-bin suspeitar do Sr. Cheong. Naquela noite, ela foi secretamente ao hotel onde o Sr. Cheong estava hospedado. No entanto, depois de alguma busca, ela encontrou seu telefone na gaveta do Sr. Cheong. Este telefone fez a Ga-bin se lembrar do que havia acontecido na floresta alguns dias antes. Naquela noite, a Ga-bin foi perseguida por um motorista. Em pânico, ela pulou em uma pequena colina na floresta para se esconder. O motorista desceu e era o Sr. Cheong. Em sua pressa, a Ga-bin deixou cair seu telefone e o Sr. Cheong o pegou. Não muito depois, o telefone recebeu uma mensagem exigindo que o Sr. Cheong atendesse a ligação do remetente. Caso contrário, o segredo na floresta seria revelado. Ao ver o telefone, a Ga-bin de repente percebeu que, além do telefone, ela também encontrou uma pilha de envelopes no quarto do Sr. Cheong. Os destinatários nos envelopes eram Jun-tae. Neste momento, a Ga-bin percebeu a relação entre o Sr. Cheong e Jun-tae naquela mesma noite. Jun-tae encontrou sua namorada. Ele explicou que foi seu pai quem a procurou pela manhã. E admitiu que depois que a namorada saiu, Jun-tae se encontrou com Yang Min. Enquanto isso, na delegacia, os investigadores descobriram que, de acordo com as câmaras de vigilância, no momento em que Yang Min foi assassinado, Seong apareceu perto da cena. O capitão o considerou Seong a assassina de Yang Min e decidiu prendê-la. No interrogatório, Seong ainda protegeu seu namorado e não revelou a verdade sobre o encontro entre Jun-tae e Yang Min. No entanto, logo em seguida, Jun-tae foi se entregar e trouxe as provas. O Sr. Cheong, ao saber que seu filho havia se entregado, ficou extremamente preocupado e afirmou que seu filho não poderia ser o assassino de Yang Min. Na noite anterior, o Sr. Cheong testemunhou a Ga-bin parada ao lado do corpo de Yang Min, coberta de sangue. A investigação na delegacia também teve novos desenvolvimentos. Câmaras mostraram que na noite em que Yang Min faleceu, uma motocicleta apareceu perto da cena. O capitão o suspeitou que a pessoa na motocicleta era cúmplice de Jun-tae. No entanto, Tae-siu percebeu que a Ga-bin estava sentada na garupa daquela motocicleta. Ao voltar para casa, Tae-siu compartilhou sua dedução com a filha. Ele acreditava que no dia em que Song-mina faleceu, a Ga-bin estava na floresta. Mas não como assassina, e sim como uma testemunha que presenciou o incidente. Após o incidente, a Ga-bin não se apressou em dissipar as suspeitas sobre si mesma diante do pai. Tae-siu acreditou que essa atitude da filha era para encontrar rapidamente o assassino de Soo-yeon antes que ele pudesse fazê-lo. E depois, ela mesma mataria a pessoa. Após analisar, Tae-siu perguntou à filha a identidade do motociclista. Mas a Ga-bin se recusou a responder. Tae-siu, de repente, algemou-a naquela mesma noite. Tae-siu recebeu uma mensagem com uma foto de sua filha, completamente coberta de xarope, ao lado do corpo de Yang Min.
A foto foi enviada pelo Sr. Cheong, usada para ameaçar Tae-soo, exigindo a libertação de seu filho, caso contrário, a foto seria divulgada. Minutos antes, o filho do homem do capacete havia se entregado à delegacia, admitindo ser o assassino de Yang Min. No entanto, os analistas não acreditaram em Jun-tae porque a cena do crime tinha vestígios de 2 agressores. E as evidências na cena provaram que este foi um crime premeditado e não um ato de raiva como Jun-tae alegou. Uma analista tirou uma foto, na qual estavam o Sr. Cheong e uma garota em uma motocicleta. Ao ver a foto, Jun-tae teve uma reação incomum. A analista suspeitou que o verdadeiro assassino era o homem da motocicleta e que a garota na garupa era a dona do colar encontrado na cena do crime. Tae-soo sabia que a pessoa na garupa da motocicleta era sua filha, mas não disse nada na frente dos colegas. Durante o interrogatório de Jun-tae, Ga-bin chegou à delegacia e Tae-soo se encontrou secretamente com a filha. Ele falou sobre a foto e desejou que a filha fosse honesta sobre a identidade do homem da equipe de seguros. Caso contrário, Ga-bin cedo ou tarde seria investigada e considerada suspeita. No entanto, Ga-bin se recusou a falar, pedindo ao pai que compartilhasse os desenvolvimentos da investigação com ela. Para proteger a filha, Tae-soo interrogou Jun-tae sozinho. Tae-soo acreditava que Jun-tae não era o assassino, mas estava encobrindo alguém. Vendo que Jun-tae se recusava a dizer a verdade, Tae-soo chamou diretamente a namorada dele. E na frente dos dois, ele apresentou sua análise. Tae-soo suspeitou que a pessoa que realmente matou Yang Min foi Seong-hae. E Jun-tae, ao vê-la fugir da cena, decidiu ajudar a mulher que amava a assumir a culpa. Ainda querendo proteger a pessoa que amava, Jun-tae continuou a se incriminar. Ele até disse que matou Yang Min porque o outro sabia que ele havia machucado Song-mina e, portanto, ele tinha que matá-lo para silenciá-lo. Para verificar as palavras de Jun-tae, naquela noite, Tae-soo e seus colegas foram a uma floresta. Jun-tae disse o local onde ele alegou ter enterrado o corpo de Song-mina. No entanto, ao chegar lá, eles descobriram que o terreno havia sido desenterrado com um novo buraco e o corpo havia sido removido. A pessoa que desenterrou o corpo não era Jun-tae, mas seu pai, o Sr. Cheong. Para proteger seu filho culpado, o Sr. Cheong decidiu levar o corpo para outro lugar e destruí-lo completamente. O corpo de Song-min ainda não havia se decomposto, o Sr. Cheong hesitou por um tempo, finalmente pegou a pá e planejou desmembrar o corpo. Só assim ele poderia garantir que ninguém o encontraria. Com base nas câmaras de vigilância, a polícia identificou o Sr. Cheong, concluindo que ele era cúmplice de Jun-tae. Após a investigação, a polícia descobriu a relação pai-filho entre o Sr. Cheong e Jun-tae, mas atualmente não conseguiu encontrar o paradeiro do Sr. Cheong. Ao mesmo tempo, para pressionar Tae-soo a libertar seu filho, o Sr. Cheong enviou uma foto para a polícia, que incluía uma imagem de Ga-bin na cena do crime. No entanto, a foto estava rasgada ao meio e apenas Ga-bin podia ser vista adormecida. O Sr. Cheong enviou a foto e continuou a contatar Tae-soo, instando a libertar seu filho imediatamente. Tae-soo explicou a situação, dizendo que Jun-tae havia se entregado voluntariamente. Na situação atual, ele não sabia o que mais fazer. No entanto, o Sr. Cheong não se importou. Ele estava convencido de que seu filho era inocente e exigiu que Tae-soo, por qualquer método, libertasse seu filho. Para Tae-soo, a única maneira de proteger sua filha era derrubar o depoimento de Jun-tae. Ele tinha que provar que os assassinos de Yang Min e Song-mina eram, na verdade, outras pessoas. Só assim ele poderia libertar Jun-tae legitimamente. Tae-soo ainda considerava a namorada de Jun-tae, Seong-hae, como suspeita nesses 2 casos. Coincidentemente, as 3 pessoas que morreram, incluindo Soo-yeon, viveram no porão da casa de Seong-hae. Além disso, o marido de Seong-hae havia falecido e, após sua morte, Seong-hae tentou herdar a casa do marido. A investigação revelou que as 4 pessoas, antes de falecerem, viviam no mesmo local, o que torna difícil não suspeitar de Seong-hae. Tae-soo interrogou Jun-tae mais uma vez, ao ver que a namorada havia sido considerada suspeita. Jun-tae finalmente revelou a verdade, ele disse a Tae-soo que havia matado Song-mina porque queria estuprá-la. E quando ela resistiu, ele agiu com muita força. Ao admitir, Jun-tae estava cheio de arrependimento, quase chorando convulsivamente, como se estivesse dizendo a verdade. No entanto, de acordo com a análise criminal, Tae-soo ainda suspeitava de Jun-tae. O capitão refutou a visão de Tae-soo e os 2 analistas também sugeriram que desta vez Tae-soo poderia estar errado em sua análise. Enquanto o caso chegava a um beco sem saída, a relação entre Tae-soo e a filha também começou a mudar. Para impedir que a filha se jogasse no fogo, Tae-soo decidiu contar-lhe toda a verdade à noite. Ele lhe deu um USB contendo uma gravação da esposa antes de falecer, quando estava em tratamento psicológico. Nela, havia as palavras da mãe dela sobre a verdade que ela queria saber. Ga-bin ouviu as palavras da mãe na gravação e só então soube que sua mãe sempre se sentiu culpada pela queda de seu irmão caçula no penhasco.
Sua mãe até chegou a suspeitar dela, assim como o pai a suspeitou. A decisão de se divorciar foi porque sua mãe queria acabar com essa suspeita. A decisão de acabar com a própria vida foi por causa da culpa por suspeitar da própria filha. Depois de ouvir a gravação da mãe, Aga Abin chorou copiosamente. Tarde da noite, Taya Siu voltou para casa e encontrou a filha dormindo pacificamente. Seu coração parecia sentir uma paz que há muito não sentia. Quando Aga Abin acordou, Taya Siu pediu desculpas à filha. Se ele não tivesse sido o primeiro a suspeitar dela, sua esposa não teria sido afetada e desconfiado da filha. Aga Abin perguntou ao pai por que ele não a havia deixado ouvir essas gravações antes. Taya Siu respondeu com um tom sincero. Ele apenas não queria que a filha o odiasse e queria valorizar a oportunidade de viver com a filha que ele havia lutado tanto para conseguir. Na manhã seguinte, Taya Siu preparou o café da manhã e ia bater na porta para acordar a filha. Mas viu que a filha já estava uniformizada, com uma expressão serena no rosto, como se estivesse aliviada. No carro do pai, Aga Abin disse a Taya Siu que havia decidido desistir, que não queria mais se vingar por sua mãe. Ela não queria destruir a vida que sua mãe esperava que ela vivesse bem. Taya Siu prometeu à filha que prenderia o assassino. Na escola, Aga Abin conversou naturalmente com seus amigos. Ela havia decidido voltar a ser uma estudante normal. O som de seu fone de ouvido era a voz de sua amiga, Soo Yeon. Aga Abin olhou para o pátio da escola, como se visse Soo Yeon acenando para ela. Naquele momento, um leve sorriso surgiu em seus lábios. Ao mesmo tempo, na floresta onde o corpo foi inicialmente encontrado, o capitão encontrou o corpo de Song-mina que o Sr. Cheong havia escondido. Os resultados da autópsia confirmaram que Song-mina não foi estrangulada até a morte. Isso não correspondia em nada à confissão de Juntae. E neste momento, o colar encontrado na cena do crime também foi investigado e o comprador era a esposa de Taya Siu. O capitão, de repente, se lembrou de alguns dias antes, quando a analista havia suspeitado da filha de Taya Siu. Ele decidiu encontrá-la para perguntar se havia outra razão por trás da suspeita sobre Aga Abin. A analista levou o capitão à sala forense. O legista examinou um copo quebrado e confirmou que o DNA nele correspondia perfeitamente ao colar encontrado na cena do crime. A analista feminina que anteriormente suspeitava de Aga Abin havia intencionalmente convidado o capitão para tomar chá para discutir o caso. Aga Abin foi muito cuidadosa, escondendo perfeitamente o fato de que ela sabia a verdade. No entanto, ela acidentalmente quebrou um copo. E agora, essa evidência de DNA correspondente não deixava mais dúvidas. Isso provou que Aga Abin esteve na cena do crime na noite em que Yang Mi morreu. Ao mesmo tempo, Taya Siu estava interrogando Juntae e apresentando o relatório de exame do corpo de Song-mina. Após ver o relatório que confirmava que Song-mina não havia sido estrangulada, Juntae também se sentiu confuso. Ele confessou a Taya Siu que, na verdade, no dia do incidente, ele havia bebido um pouco de álcool. Ao acordar, ele encontrou Song-mina em sua cama, já sem vida. Naquele momento, sua primeira reação foi pensar que ele não havia feito isso. No entanto, Seong de repente invadiu, alegando que talvez por causa do álcool ele não soubesse que havia matado a pessoa, assim como seu pai. Naquela noite, Juntae acreditou nas palavras da namorada e não chamou a polícia. Taya Siu ouvia e estava-se preparando para fazer seu julgamento. Neste exato momento, o capitão o chamou para fora e lhe mostrou a foto de Aga Abin na cena do crime de Yang Mi. O capitão disse que, de agora em diante, Aga Abin seria a suspeita no caso de Yang Mi e que Taya Siu deveria se afastar da investigação. Na frente de seu superior, Taya Siu argumentou veementemente, alegando que a foto não era prova direta e expressou o desejo de continuar no caso. Na sala de interrogatório, Juntae começou a ter dúvidas sobre o caso. Após uma análise de Taya Siu, Juntae lembrou-se de que na noite em que Song-mina faleceu, Seong agiu de forma bastante suspeita. Juntae pediu para falar com Taya Siu em particular. O capitão não teve escolha a não ser permitir que Tsu interrogasse por 2 horas. Enquanto isso, a polícia descobriu que a foto enviada era do Sr. Cheong. O capitão suspeitou que Tsu estava sendo ameaçado pelo Sr. Cheong e, portanto, mudou sua atitude, insistindo em não permitir que Tsu participasse mais do interrogatório. Aga Abin chegou à delegacia como suspeito. Neste momento, o Sr. Cheong ligou para a polícia e disse que no dia em que Song-mina faleceu, ele viu Aga Abin no local com seus próprios olhos. Após interrogar os colegas de classe de Aga Abin, os analistas descobriram que na noite em que Song-mina faleceu, Aga Abin deixou sorrateiramente o telhado do hotel. Em ambos os casos de Yang Mi e Song-mina, Aga Abin tornou-se suspeito. Na sala de interrogatório, o analista mencionou uma foto de Aga Abin aparecendo ao lado do corpo de Yang Mi. Aga Abin reagiu com extrema calma, admitindo que havia sequestrado Yang Mi e o empurrado contra o joelho, mas não o matou. Quando questionado sobre o motivo de estar presente na cena do enterro do corpo de Song-mina na floresta, Aga Abin também respondeu calmamente que era apenas uma testemunha.
O analista continuou a perguntar porque, se ele era apenas uma testemunha, ele havia criado um álibi. H. Bin reagiu rapidamente, dizendo que estava preocupado em ser suspeito. No entanto, o analista encontrou contradições nas respostas de H. Bin. Antes de Song Min ser assassinada, ela criou um álibi. Isso provou que poderia ser um assassinato premeditado. Quanto mais calma H. Bin ficava, mais a polícia desconfiava dela. Eles começaram a acreditar que Song Min e Yang Min foram mortos por ela, mas ainda não conseguiam esclarecer seu motivo. Enquanto H. Bin estava sendo interrogada, para ajudar sua filha a se livrar das suspeitas, Tae-shu se encontrou com Seong naquela noite e pediu para reconfirmar os detalhes do depoimento de Jun Tae. Seong confirmou que na noite em que Song Min morreu, ela não a viu. Tae-shu continuou a perguntar ao filho de Seong e o menino disse que no dia do incidente, ele e sua mãe encontraram Song Min. Com a gravação do menino, Tae-shu retornou à delegacia e compartilhou sua análise. Ele suspeitava que Seong era quem havia machucado Song Min. Ele acreditava que Seong, depois de matar Song Min, culpou o namorado inocente, Jun Tae. Além disso, Tae-shu acreditava que o motivo do assassinato de Seong era dinheiro. Quando Song Min saiu de casa e se juntou à gangue, ela levou o dinheiro que havia extorquido de Yang Min. Enquanto Yang Min estava foragido, ele também levou dinheiro. No entanto, após os dois casos, nenhuma bolsa de dinheiro foi encontrada na cena do crime. Ao ouvir isso, o capitão imediatamente levou Seong para a delegacia. No entanto, Seong permaneceu em silêncio. A polícia foi forçada a usar o filho de Seong como ela. O menino confessou ter acidentalmente matado Song Min. No dia em que Song Min chegou tarde, ele viu que a irmã parecia cansada e infeliz, então adicionou alguns doces na bebida dela. Alguns dias antes, ele tinha ouvido Yang Min dizer que esse tipo de doce faria as pessoas felizes. Ele só queria que a irmã ficasse mais feliz, mas não esperava que, depois que Song Min bebesse, ela morresse imediatamente no local. O caso parecia ter sido esclarecido. Se o filho de Seong foi quem machucou Song Min, então H. Bin era inocente. H. Bin foi libertado. Após sair da delegacia, H. Bin disse que estava com um pouco de fome. Tae-shu ficou chocada ao ouvir isso. Era a primeira vez em muito tempo que sua filha propunha sair para comer com ele. Tae-shu dirigiu em busca de um restaurante. No entanto, neste momento, a delegacia de polícia ligou para informar que H. Bin precisava ser levada de volta. Pouco antes, uma garota que morava na casa de Seong forneceu à polícia um vídeo. O vídeo mostrava a mãe de H. Bin cavando um buraco na montanha para esconder o corpo de Soo-yeon. Com base nesta evidência, a polícia concluiu que a mãe de H. Bin foi quem machucou Soo-yeon e acreditou que H. Bin abordou Yang Min, Song Min e outros com más intenções. Consequentemente, as suspeitas sobre H. Bin aumentaram ainda mais. O capitão o interrogou Tae-shu sobre este vídeo. Ao mesmo tempo, a polícia recebeu informações sobre o paradeiro do Sr. Cheong. O capitão imediatamente liderou a equipe para fora e descobriu que o Sr. Cheong havia se aproximado do local do caso de Yang Min. No local, Seong também estava presente e parecia ter tido uma discussão com o Sr. Cheong. Quando o Sr. Cheong viu a polícia, ele imediatamente fugiu. A polícia tentou persegui-lo, mas o Sr. Cheong desapareceu. Depois disso, Seong entregou uma bolsa aos analistas. Ela disse que era um objeto encontrado em outro esconderijo de Yang Min, esperando que isso ajudasse a resolver o caso. Uma garota também entregou um vídeo à polícia, dizendo que foi Seong quem pediu para ela levá-lo. O motivo era provar que ela e seu filho não estavam sendo injustamente suspeitos pela polícia. Dentro da bolsa havia um telefone de Yang Min. As mensagens no telefone mostravam que Yang Min estava chantageando a mãe de H. Bin, dizendo que havia testemunhado H. Bin matar Soo-yeon. Por causa dessas mensagens, o capitão planejou solicitar um mandado de prisão para H. Bin pelo assassinato de Soo-yeon. Neste momento, Tae-shu trouxe o Sr. Cheong de volta à delegacia. Acontece que Tae-shu havia ajudado o Sr. Cheong a escapar esta noite. Tae-shu esperava que o Sr. Cheong pudesse convencer seu filho a mudar de ideia. Não seja tolo de confessar por Seong. Para Tae-shu, só provando que Seong é o assassino ele poderá limpar o nome de sua filha. O capitão o pediu para interrogar o Sr. Cheong separadamente, para só depois deixá-lo encontrar o filho. No entanto, isso não significa que as suspeitas sobre H. Bin desaparecerão completamente. O analista verificou o computador de H. Bin e descobriu que ele estava cheio de documentos sobre indivíduos relacionados. De Yang Min e Song Min aos policiais da delegacia e outros, H. Bin obviamente havia coletado todas as informações dessas pessoas. Não só isso, H. Bin investigou minuciosamente seu pai, desde os casos que ele tratou, suas suspeitas, o progresso dos casos que ele compartilhou e os planos relacionados ao pai foram todos investigados exaustivamente por H. Bin. Além disso, H. Bin até previu com precisão o desenvolvimento dos eventos.
Previu que seu pai suspeitaria dela inicialmente, mas depois escolheria confiar nela durante o interrogatório. Após encontrar os documentos, Teshu continuou a defender sua filha. No entanto, o analista começou a suspeitar que Ha Bin poderia realmente ser culpada pela morte de Soo Yeon. O verdadeiro propósito dela não era vingar a mãe, mas sim eliminar todos que sabiam da verdade. Se for esse o caso, Teshu caiu na armadilha que sua filha armou desde o início. E, sem saber, ele estava até mesmo ajudando sua filha a executar um plano para escapar da culpa. Por outro lado, à noite, Seong entrou no hotel carregando uma bolsa pesada. Na bolsa não havia nada além do dinheiro que Song Min havia tirado de Yang Min alguns dias antes. Na verdade, Seong-hae, embora parecesse fraca e inocente, enganou perfeitamente a todos. Na noite do incidente, Song Min encontrou Seong-hae. Song Min sabia que Yang Min havia chantageado uma mulher. Esta mulher então escolheu se matar. No entanto, Song Min também sabia do relacionamento ambíguo entre Seong-hae e Yang Min. E adivinhou que Yang Min não era inteligente o suficiente para arquitetar o plano de chantagem. Portanto, Song Min acreditava que foi Seong-hae quem instigou Yang Min. Ela exigiu que Seong-hae dividisse o dinheiro com ela, caso contrário, revelaria a verdade. Para manter tudo em segredo, Seong-hae deu um remédio a Song Min e finalmente a matou. As ações de Seong-hae foram testemunhadas por seu filho. Depois, Seong-hae ensinou seu filho a mentir para encobrir o crime. Mas os crimes de Seong-hae não pararam apenas em matar Song Min. Ela também foi quem atacou Soo Yeon, a melhor amiga de Ha Bin. Soo Yeon e outros adolescentes delinquentes como Yang Min viviam no porão da casa dela. Eles foram forçados por Yang Min a fazer trabalhos ilegais, como tráfico de drogas. Quando Soo Yeon não quis cooperar, Yang Min a trancou em um quarto escuro. Naquele momento, Soo Yeon implorou a Seong-hae para libertá-la. Mas Seong-hae, apesar de sua aparência gentil, recusou friamente. No final, foi o próprio filho de Seong-hae, incapaz de ver Soo Yeon trancada, quem secretamente abriu a porta do quarto. No dia em que Soo Yeon escapou, ela ouviu a conversa entre Seong-hae e Yang Min. Ela descobriu que Seong-hae sempre fingiu ser inocente. Para escapar dessa situação, Soo Yeon contatou Ha Bin e pediu sua ajuda. No entanto, naquela noite, Seong-hae encontrou Soo Yeon primeiro. Quando ela estava prestes a ligar para a polícia, Seong-hae a atacou quando ela estava distraída e a matou. Quando a mãe de Soo Yeon ouviu a conversa entre sua filha e Soo Yeon, preocupada, ela seguiu sua filha. Ela testemunhou Soo Yeon reunindo-se com seus avós e, pensando que sua própria filha era culpada, ela decidiu enterrar o corpo para ajudar sua filha. No entanto, Seong-hae, escondida por perto, teve uma ideia. Ela contatou Yang Min, fingindo ter visto Ha Bin matar Soo Yeon, com o objetivo de fazer com que Yang Min chantageasse a mãe da Ha Bin. Atualmente, a polícia ainda não suspeita de Seong-hae e está focada apenas em Ha Bin. A analista continuou a interrogar Ha Bin e mostrou um vídeo que mostrava sua mãe escondendo o corpo de Soo Yeon no porta-malas do carro. Eles suspeitaram que Ha Bin havia intencionalmente levado sua mãe para fora naquela noite para ajudar a lidar com o corpo. No entanto, Ha Bin permaneceu tão calma como sempre, apontando que não havia nenhuma evidência de que ela era culpada. Nesse exato momento, a polícia encontrou a câmara de vigilância no local onde Soo Yeon foi morta. Após a verificação, descobriram que foi a própria mãe da Ha Bin quem comprou e destruiu todas as fitas de vídeo de um ano atrás. Apenas com base nisso, o capitão concluiu que Ha Bin era definitivamente assassina e pediu a Teshu para convencer sua filha a confessar. No entanto, na sala de interrogatório, Teshu não disse nada sobre as suspeitas, mas apenas afirmou que pegaria o verdadeiro assassino e provaria a inocência de sua filha. Depois de tudo o que aconteceu, Teshu estava confiante de que sua filha poderia ser diferente de outras crianças. Mas ela definitivamente não era assassina. Em outro local, para investigar o caso Song Min, a analista levou a mãe e o filho de Seong-hae para a delegacia. Anteriormente, o filho de Seong-hae havia admitido que foi ele quem colocou o remédio na bebida de Song Min, causando sua morte acidental. No entanto, os analistas começaram a perceber que, durante o interrogatório, Seong-hae sempre tentava guiar seu filho. Além disso, antes de entrar na sala de interrogatório, o menino secretamente lembrou a analista para não comer a comida que sua mãe havia cozinhado. Além disso, Jun Tae, que estava detido, também expressou suas suspeitas sobre Seong-hae. Por isso, a analista e o capitão começaram a desconfiar de Seong-hae. Teshu também expressou suas suspeitas em relação a Seong-hae, acreditando que os 3 casos de Song Min, Soo Yeon e Yang Min foram causados por ela. Para coletar provas dos crimes de Seong-hae, Teshu voltou para casa e teve uma conversa franca com sua filha. Ha Bin lembrou que, depois que Soo Yeon foi cremada, sua mãe pareceu ter começado a escrever cartas.
Além disso, antes de sua mãe falecer, ela frequentemente ia ao templo para adorar as cinzas de seu irmão mais novo. Para investigar mais pistas, Teshu e sua filha foram ao templo e inesperadamente descobriram um local de culto para as cinzas de Sua Yeon. Ao lado da urna havia uma carta escrita pela mãe de Ga-bin. Na carta, a mãe de Ga-bin expressava sua suspeita de que sua filha havia atacado Sua Yeon. No entanto, sua mãe então percebeu que sua filha havia escrito muitas anotações sobre como tratar a depressão de sua mãe. Consequentemente, sua mãe gradualmente descartou suas suspeitas sobre sua filha. Para esclarecer a verdade, sua mãe foi ao cruzamento onde Sua Yeon morreu para verificar as câmaras de vigilância. Finalmente, na gravação de vídeo da noite do crime, a mãe da Ga-bin descobriu a imagem de Seong-hae. A partir daí, sua mãe teve certeza de que Seong era quem havia matado Sua Yeon e também quem a havia ameaçado. A mãe dela confrontou Seong-hae, mas Seong ameaçou que se a Ga-bin soubesse que sua mãe suspeitava que ela fosse assassina e que ela havia escondido o corpo de Sua Yeon, sua filha ficaria muito magoada. As palavras de Seong foram realmente uma ameaça para a mãe da Ga-bin. Com medo de que sua filha se machucasse, sua mãe não teve coragem de contar à filha sobre suas suspeitas. Depois, sentindo-se arrependida, sua mãe tomou uma decisão errada. Infelizmente, naquela época, sua mãe descartou todas as gravações de vigilância que havia coletado. As provas que poderiam provar que Seong estava no local do crime foram destruídas. A Ga-bin ficou muito zangada com a atitude de seu pai. Ela acredita que o que precisa ser feito agora não é prender Seong, mas sim vingar a mãe. A Ga-bin até pensa que a suspeita inicial de seu pai em relação a ela fez com que sua mãe desconfiasse dela, e essa foi a razão indireta para a morte de sua mãe. Portanto, se o pai ainda sente alguma culpa, ele deve escolher abertamente se vingar. Ao mesmo tempo, a polícia descobriu o dinheiro escondido por Seong em um hotel, que era o dinheiro de Yang Min. No entanto, quando questionada, Seong continuou a fingir inocência, dizendo que, embora tivesse pegado dinheiro, não havia machucado Yang Min. Para forçar Seong a admitir o crime, a polícia planejou colocar seu filho à frente. No entanto, descobriram que a Ga-bin já havia levado o menino. Teshu percebeu que as ações de sua filha eram para vingança. De fato, depois de levar o filho de Seong, a Ga-bin aproveitou o momento em que a polícia estava mobilizando forças de busca. Ela secretamente levou uma faca para a delegacia com a intenção de matar Seong com as próprias mãos. No entanto, naquele momento, Teshu apareceu. Ele tentou impedi-la, sem hesitar em segurar firmemente a faca nas mãos de sua filha. Ele implorou para que ela não fizesse algo tão tolo. Teshu nunca abandonou sua filha. No passado, ele não ousava enfrentar as dúvidas em seu coração, então deixou a filha para a esposa criar. Com uma voz gentil, Teshu perguntou à filha se ela havia matado o irmão mais novo. Ao ouvir essa pergunta, a Ga-bin finalmente explodiu em lágrimas. Depois de tantos anos, seu pai finalmente se dignou a fazer-lhe essa pergunta. A Ga-bin respondeu em meio às lágrimas que não foi ela quem fez seu irmão cair do penhasco. Teshu não hesitou em acreditar em sua filha, desculpando-se repetidamente. Diante de seu pai, que finalmente acreditava nela, a Ga-bin não conseguiu conter as lágrimas e decidiu interromper seu plano de vingança. No parque, a analista encontrou o filho de Seong e o menino estava seguro. A Ga-bin não tinha intenção de machucá-lo. Em seguida, foi a vez do interrogatório de Seong. Diante de Teshu, Seong continuava a se justificar, tentando culpar a Ga-bin. No entanto, Teshu mostrou a Seong um vídeo. O vídeo mostrava que a Ga-bin só chegou ao local depois que Sua Yeon foi ferida, portanto ela não poderia ser culpada. Este vídeo foi recuperado do telefone de Yang Min depois de ter sido excluído. Infelizmente, este vídeo foi gravado por Seong na noite do crime usando o telefone de Yang Min. Vendo que seus crimes estavam prestes a ser descobertos, Seong continuou a culpar Yang Min. Mas Teshu apresentou um vídeo de vigilância, mostrando que Seong foi a primeira pessoa a chegar ao local do crime naquela noite. Assim, a pessoa que feriu Sua Yeon e gravou o vídeo só pode ser Seong. Este vídeo de vigilância foi encontrado por Ga-bin na casa. Acontece que sua mãe não destruiu todos os vídeos de vigilância naquele ano. Além disso, o filho de Seong também confessou que sua mãe colocou veneno na comida dos inquilinos. A partir disso, os crimes de Seong foram provados e a verdade do caso foi revelada. No entanto, a Ga-bin não estava feliz. Ela temia se tornar alguém como Seong, disposta a usar seus entes queridos para atingir seus objetivos. Tae-soo afirmou categoricamente que sua filha e Seong não eram, de forma alguma, do mesmo tipo de pessoa. Ele está disposto a esperar que sua filha saia da escuridão e se encontre novamente. Depois disso, Teshu pediu demissão da delegacia e voltou para casa, decidido a recomeçar, sendo um bom pai. Não muito tempo depois, o aniversário de Ga-bin chegou, Teshu pediu um bolo de aniversário para ela e deu-lhe um relógio.
A paisagem lá fora da janela era tão pacífica e bonita, assim como o relacionamento cada vez mais caloroso entre pai e filha. O filme termina aqui. Por hoje é só. Obrigado por assistirem. Curtam, comentem e sigam o meu canal para assistir mais filmes. Vejo vocês no próximo vídeo. Tenham um bom dia.